Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya. Nessa série eu sou Michel Nostradamus. Venho apresentar mais uma prancha no grau de aprendiz, mas desenhada como mestre. Espero que vocês possam usufruir e tirar algo de bom, se assim o for. A glória do Supremo Arquiteto de todos os mundos, em nome da Maçonaria Universal sob os auspícios da Grande Loja Simbólica de Portugal, do Rito Antigo e Primitivo do Mestre Misaim, respeitável Loja Fênix, número 207, a Oriente do Eiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos em todos os vossos graus e qualidades. Tema: o que é a maçonaria e o que é ser maçom? Antes de mais, como sempre, não vos falo, mas sim partilho os meus pensamentos na esperança de aperfeiçoar, para que no futuro possam ser úteis à humanidade. Esse tema foi elaborado no decorrer do seminário que fomos assistir em Monte Real. Há que antes sentir, para depois saber. O tema do seminário: o que é a maçonaria? O que é ser maçom? A maçonaria, uma escola de revelação e, acima de tudo, uma escola de esclarecimento. É esse esclarecimento que condiciona os indivíduos, que os coloca em degraus diferentes dentro da sociedade e dentro da maçonaria. Mas só o esclarecimento inicial não basta. O começar a devastar a pedra bruta também não é sinal de obra concluída. Mas, bendito, não sois maçom pelo avental que levas, mas sim pelo facto de ser reconhecido pelos outros irmãos como tal. Também isso não basta. Só serás verdadeiramente maçom quando conseguires interpretar o seu papel na maçonaria e assim colocar-se na sociedade como utilidade, pois o maçom tem o dever e a obrigação de ser útil à sociedade. Também não é pura e simplesmente pelos princípios. Antes colocaria a questão no desvelar do número 3, porque é ele o princípio. Esse princípio que vem da liberdade do irmão decidir pelo saber ou pela razão. Torna-se recipiendário ou ser o rei e o mago, utilizador do conteúdo do recipiente. Mas antes de perceber de que recipiente falamos ou de que elementos estamos a falar, voltemos para a compreensão da alquimia. Se o irmão não souber de que elementos falamos, digo que recipiendário não poderá ser, mas se já conhece os elementos e souber usar do fogo, já poderá, para além de recipiendário, usar os elementos. Digo, e com alguma lamentação, se não sois recipiendário, e se não sois mestre no domínio dos elementos, não sois maçom. Tens avental e idade, mas não contempla a plenitude do número 3. Posso assim afirmar que estará longe de compreender a geometria. Quem entender o número 3 compreenderá de forma clara o 5, irá intuir o 7 e por fim saberá por que é que, com eles, que ordena-se e constitui-se a essência do ser, sabedoria, força e beleza, e saberá porque com a sua soma constitui-se o essencial de uma loja de maçons. O seu segredo da entrada da nossa Câmara do Meio, e por sua vez manifesta a essência do Supremo Arquiteto do Universo, revelando assim a sua misteriosa triunidade. Por fim, para concluir o que é a maçonaria e o que é ser maçom, deixo um pensamento de Platão. Sobre essas coisas não há nenhum escrito meu e nunca haverá. O conhecimento dessas coisas não é de forma alguma transmissível como os outros conhecimentos, mas apenas após muitas discussões sobre tais coisas e após um período de vida em comum, quando, de modo imprevisto, como luz que acende de uma simples fagulha, esse conhecimento nasce na alma
e de si mesmo se alimenta. Essas coisas são aprendidas necessariamente em conjunto, como é em conjunto que aprenderemos o verdadeiro e o falso relativo à realidade no seu todo. Platão. Meus queridos irmãos, tudo está resumido no grau de aprendiz. Faça um bom proveito e que o número 3 vos seja revelado, e assim, se assim for, a vontade do grande arquiteto. E agora, pode perceber, por fim, não pelo superficial, mas pelos sentidos dos ciclos, diz Michel de Nostradame. Eu vou ter que, de facto, essa para mim, acho que eu penso que é a minha última prancha que eu desenho ainda dentro da ordem, sim. É a última prancha que eu desenhei dentro da ordem. Entretanto, na minha opinião, é a mais bela de todas elas. É uma prancha para o aprendiz, mas é uma prancha para os mestres também, e para os companheiros, como é óbvio. Mas é a prancha mais bela que eu desenhei. Como eu já explanei, antes da saída na ordem, não vou, essa série vai terminar aqui, já não haverá mais pranchas. E por que eu não desenhei mais pranchas como mestre? Eu, enquanto membro da ordem, eu já participava como grande intendente do patrimônio, passei como também grande intendente dos ágapes. Eu tinha uma grande responsabilidade em termos de instrução, ajudar tanto os companheiros como os aprendizes na instrução dos companheiros e aprendizes. Havia uma série de obrigações dentro da ordem, havia aqui também uma representação do grão-mestre, ao qual eu representava o grão-mestre em várias cerimônias, em várias sessões, tanto em Oeiras, quanto no Porto, quanto no Sul, no Algarve, ou mesmo em Viseu, e em representação do Venerável Mestre, mas também não apenas como representação do Venerável Mestre, também trabalhando com o intuito de ajudar e trabalhar com esses aprendizes que, de facto, deveriam ser elevados para o grau de mestre quando chegasse o tempo e a hora, não é óbvio, não é uma passagem direta. Antes seriam companheiros e testados como companheiros, depois, se fosse um bom companheiro, teriam a oportunidade para fazer o seu exame de exaltação. Passando no seu exame de exaltação, como é óbvio, aí sim seria introduzido a cerimônia de exaltação. E essas necessidades acabam por surgir devido... Eu trabalhei muito em passar para os aprendizes, principalmente para os aprendizes, que os mestres tinham obrigações deles próprios corrigirem-se a si próprios, e os companheiros deveriam ainda estar em observância, deveriam de observar o que estava a passar-se à sua volta e tomar a rédea naquilo que era a sua autocorreção. Mas o aprendiz estava vulnerável, a muitos maus hábitos que estavam a haver na altura, e eu queria os corrigir, de tanto que a criação do Triângulo Sírios, quando eu criei o Triângulo Sírios, que foi uma proposta do grão-mestre em criar, na altura eu não me apercebi as intenções que ele tinha. Havia um movimento dentro da grande loja que queria derrubar esse grão-mestre. Eu não concordava, não fazia parte desse movimento, não concordava com alguns irmãos devido a alguns interesses que eu não achava que deveria de ser o verdadeiro intuito do maçom. Entretanto, devido, como já referi, quando nós estamos na luz e quando nós não estamos realmente preparados para ela, ela também acaba por nos cegar. E eu estava focado para a ordem, estava voltado para a ordem, eu estava voltado em conservar a ordem. Daí, todas as minhas intervenções, tanto na loja mista, tanto nas lojas mistas,
quanto nas lojas masculinas, era sempre com o intuito de reforçarmos e construirmos os nossos laços de fraternidade e instrução e garantir que não haveria um aprendiz que recebesse o grau de companheiro sem ter o mérito, assim como garantir que não houvesse um companheiro que fosse lhe atribuído o grau de mestre sem ele ter realmente a plena capacidade para o ser. Entretanto, eu não, como é que eu vou dizer, eu não observei de facto aonde estava o ponto negro nesses eventos. E sendo assim, eu criei o triângulo, criei uma série de problemas, criei uma série de lutas, criei uma série de disputas, e houve ali uma destituição de vários irmãos ao longo, depois do triângulo. Vários irmãos foram expulsos da ordem, e eu comecei a aplicar o meu plano para, de facto, a ideia era tirar o triângulo Sirius e tirar o triângulo Saqqara no porto, que era misto, ao qual eu trabalhava com o triângulo Saqqara também, e manter essas duas unidades, porque eu já sabia que tanto havia devido ao facto de eu representar o Venerável Mestre, eu via as coisas de uma maneira um pouco diferente que ele não conseguia, ele não tinha capacidade de ver, e também as pessoas não o demonstravam, como era óbvio, mas já havia uma intenção de cisão dentro da grande loja simbólica de Portugal, tanto internamente em Oeiras, quanto a sul, a Viseu e a norte. A ordem realmente ela ia se despedaçar toda. Entretanto, o que se passa é que a ordem acaba por distinguir ou, né, acaba por colocar, por expulsar alguns irmãos, não bem uma expulsão, mas no sentido de que causou com que esses irmãos acabassem por saírem ou pedirem os seus atestados de quit devido a uma série de brigas internas. É acreditado, vamos separar para conquistar. Então, o grão-mestre, o que ele fazia era, para tirar as atenções dele, ele criava pequenos conflitos internos entre os mestres mais velhos, de forma que esses mestres acabassem dissolvendo-se determinados grupos ou enfraquecendo esses grupos. Mas, como eu disse, eu deixei de fazer as pranchas porque eu estava focado em transmitir em criar uma estrutura sólida, uma estrutura realmente com intuitos maçônicos, intuitos esotéricos. Daí o triângulo Sirius deu bons frutos. Os mestres que saíram do triângulo Sirius, os mestres, quando eu digo os mestres que saíram do triângulo Sirius, foram aqueles que permaneceram até a minha saída, após a minha saída, ainda 2 ou 3 anos, e que, de facto, o rigor e a qualidade lá estava, manteve-se, e esses mesmos mestres trouxeram outros aprendizes que hoje vão ser, ou hoje já são mestres, mas com o mesmo rigor e qualidade. Infelizmente, no Porto, a coisa não tomou esse rumo, e o Triângulo Saqqara, ele acabou perdendo a qualidade, porque ele já havia ali como se costuma se dizer, uma semente do mal, já havia uma semente de intuito de apenas usar a loja ou o triângulo, assim que ele passasse para a loja, para fins próprios. E como não era de facto de grande interesse para Lisboa, as lojas ao norte, havia um interesse de ter a loja, mas não havia um verdadeiro interesse em fazer com que aqueles irmãos crescessem, porque já havia ali essa raiz de haver uma cisão, e a cisão de facto houve. A loja masculina do Porto acabou por sair em massa, ficando alguns irmãos que viram a oportunidade de angariar um cargo de venerável mestre ou outra coisa qualquer, e bem como houve alguns conflitos também a sul, outros conflitos a Viseu, e depois a própria ordem acabou por mudar, porque
o Venerável Mestre acaba também por criar ali alguma confusão, o Venerável Mestre não, desculpa, o Grão-Mestre acaba por criar uma confusão com o Grande Oriente Lusitano, porque a intenção ele foi sempre usar-se das grandes instituições, como o Grande Oriente Lusitano, como a Grande Loja Feminina de Portugal. Ele, assim que ele consegue a entrada, dentro da Grande Loja de França, Grande Loja Simbólica de França e o Grande Oriente de França, ele basicamente ignora completamente o Grande Oriente de Lisboa e passa a tentar criar o seu novo reinado. Nessa tentativa, ele vai à Grande Loja de França a pedir a carta patente, porque ele perde a carta patente da Grande Loja Simbólica de Portugal, do rito antigo primitivo Mensimus ainda, já não pode mais praticar o rito. Entretanto, continua a praticar o rito de uma forma camuflada, até porque ele sabia que a mudança de rituais, a mudança ritualística, para muitos irmãos seria uma negação. Porque havia realmente irmãos que havia interesse em trabalhar a parte ritualística, a parte esotérica, estavam ali realmente com esse intuito. Mas ele não queria que a coisa fragmentasse mais, então ele buscou uma outra carta patente da Grande Loja de França. E depois houve ali também confusões devido a essa questão da patente, ficou algum tempo sem patente e foi buscar no Grande Oriente de França. Houve aí essas mudanças. E pelo que eu percebi na última vez, de fato já não trabalha-se mais com nenhuma patente, né? E já não existe aqui, existe um automatismo completo, porque a própria Grande Loja Simbólica de França, a Grande Loja de França, tem as suas lojas hoje em dia já em Lisboa. Mas o que eu vos quero transmitir, essa foi a última prancha, eu termino aqui a série de pranchas maçônicas. Na minha opinião, essa foi a melhor prancha que eu desenhei em todo o meu percurso dentro da Grande Loja Simbólica de Portugal, e foi a prancha que eu espero que para você que seja aprendiz, para você que seja companheiro, para você que seja mestre, independente se é um mestre recém-chegado a mestre, ou se é um mestre que já pisou os altos graus, reflita sobre essa prancha e veja se o teu trabalho está sendo conduzido dentro dessa premissa. Para você que não é maçom, para você que tem a curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a parte esotérica, sobre o misticismo dentro das três grandes religiões, todas essas pranchas vão vos dar a oportunidade de absorver. Mas não é apenas o estudo, tenham cuidado com a ritualística que vocês vão estar a executar, mas vocês irão alcançar Deus através da vossa meditação e através das vossas orações. E a partir daí, se assim for o vosso destino, ao relerem essas pranchas, e principalmente ao relerem, nesse caso vocês não vão ter a oportunidade de reler, mas vão ter a oportunidade de rever essas pranchas, e essa última prancha, ela não será um mistério. A partir do momento que vocês a comecem a ler, vocês irão compreender de forma tão clara a última frase que eu deixei. Disse, obrigado a todos, sou Michel de Nostradame e até uma próxima.